Sejam muito bem-vindos ao episódio 18 do SOS Supervisores. Hoje uma surpresa para vocês, depois de eu ter recebido algumas solicitações em relação a como montar relatórios gerenciais e atendendo o público específico do SOS Supervisores, que são supervisores, coordenadores, encarregados, mestres, líderes, facilitadores de produção. Eu resolvi, especificamente em função dessa demanda, preparar um vídeo específico para falar como você pode montar o seu relatório gerencial de forma eficaz e surpreender a sua gerência, ok? Então eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, é muito importante para que o canal possa alcançar outros supervisores e a gente assim disseminar as boas práticas. Ok? Então convido você para me assistir nos próximos slides. Vai ter muita coisa boa, vai ter muita coisa interessante para você. Pessoal, tem 5 passos, eu preparei 5 passos para que você possa fazer um relatório gerencial com eficácia, né? Um relatório que realmente vai surpreender o teu gerente, e não só vai surpreender, mas vai te ajudar a atingir as metas da empresa. São 5 etapas fundamentais que você tem que se preocupar para fazer um relatório gerencial eficaz. O primeiro deles é conhecer os objetivos estratégicos, táticos e operacional da tua empresa, da tua organização. Então é importantíssimo você estar realmente trabalhando em algo alinhado com a direção, alinhado com o teu gerente. E a gente vai falar um pouquinho em relação a esse ponto, esse passo importante. O segundo é conhecer um método para atingir as metas, né? Uma vez que você saiba aonde você quer chegar e aonde você está, você precisa escolher qual é o melhor caminho para você atingir a tua meta. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre método para você atingir a meta. O terceiro passo importante, pessoal, é definir corretamente os seus indicadores e as suas metas, né? Quais são os cuidados que você tem ao escolher o indicador e principalmente a meta que vai dentro desse indicador. O quarto passo é conhecer um formato adequado de reporte. De que maneira você pode estar reportando à tua gerência o teu progresso em relação a essas metas, né? De que forma que é o formato mais adequado, objetivo, mas que coloque as principais informações aí para a tua gerência. E o quinto e último passo é você alinhar aí a frequência de reporte. Basicamente, isso precisa ser definido. Geralmente é uma vez a cada mês, mas pode ser que em função do calor aí da cobrança de alguns indicadores, de alguns temas importantes de desafio, você tem que fazer reportes aí até uma vez por semana, se for o caso. Então, definir a frequência do reporte é muito importante. Esses são os 5 passos importantes para que você possa fazer um relatório gerencial eficaz. Agora nós vamos abordar um pouquinho cada um desses temas para que você possa se aprofundar dentro de cada passo. Vamos então ao primeiro passo, pessoal. Como funciona então o desdobramento estratégico, né? Vamos entender um pouquinho como funciona essa questão de desdobrar a estratégia, que é aí o primeiro passo, né? Você ter a possibilidade de conhecer o objetivo estratégico, tático e operacional, que nada mais é do que você alinhar a expectativa do teu gerente com você. A pior coisa que tem, pessoal, para um gerente é ele esperar alguma coisa e a liderança de linha de frente, o supervisor, o coordenador, quem quer que esteja na linha de frente, entregar algo diferente, desalinhado com a expectativa. Então é muito importante que você alinhe realmente as expectativas e para isso saiba aí quais são todos os objetivos alinhados da companhia. Aqui eu vou dar um exemplo para você de como funciona aí um desdobramento. O primeiro nível de desdobramento, pessoal, é o nível de visão, né? São aquelas ideias mais distantes em relação aí ao horizonte, onde que a empresa quer chegar, né? São objetivos muitas vezes utópicos, mas que guiam aí as orientações da empresa. O segundo nível, logo depois do nível de visão, é o planejamento estratégico. Esse é o segundo nível de desdobramento.
Aqui estão aí os objetivos qualitativos e quantitativos para os próximos 3 a 5 anos. Então é um horizonte assim mais de longo prazo. Então aqui nesse nível estão concentrado aí o planejamento estratégico. O terceiro nível é o objetivo estratégico, ou são os objetivos estratégicos, né? São aqueles objetivos qualitativos e quantitativos agora no universo de tempo em relação a um ano, né? O que a empresa tem que fazer acontecer daquela parcela de 3 a 5 anos, mas dentro do ano vigente que a empresa está trabalhando. Então aqui é o terceiro nível de desdobramento estratégico. O quarto nível, né, são aí uma parte desses objetivos que você vai começar a trabalhar mensalmente. Então vai trabalhar aqueles objetivos estratégicos que é do ano, mas traduzi-lo em reportes, em pequenos objetivos mensais e até mesmo semanais. E por último, é o plano de ação, né? São os objetivos operacionais. O que a operação vai fazer para que as ações aconteçam no chão da fábrica e suporte os objetivos táticos. Geralmente são objetivos diários que tem que acontecer todos os dias e até por semana também. Então esse alinhamento estratégico faz com que desde o chão de fábrica ele comece a suportar o plano tático e o objetivo estratégico, o plano estratégico até atingir a visão. Se todos esses objetivos forem desdobrados de forma adequada, fazendo com que a base, com que a operação possa executar esses planos de ação, esses projetos de melhoria, a empresa vai chegar cada vez mais perto da visão dela. Então esse é o objetivo aí de você conhecer, né, um pouco do plano estratégico, do tático e do operacional. Okay? Então esse é o primeiro passo para que você possa aí começar a construir um relatório gerencial eficaz. Aqui é um exemplo de desdobramento estratégico em 4 níveis. O primeiro nível, né, que dentro de um BSC chama-se Balance Scorecard. É um quadro, né, onde tem todos os objetivos estratégicos. Aqui, por exemplo, um objetivo financeiro, que é o lucro operacional, de 21% EBITDA. EBITDA são os ganhos antes dos impostos, das taxas, da depreciação, da amortização. Então, é a grande meta que exprime o lucro operacional. Toda empresa quer trabalhar a nível de 2 dígitos em relação ao lucro operacional, que é um objetivo estratégico geralmente da diretoria, né? Então, quando a gente passa esse objetivo estratégico para o plano estratégico, né, do lucro operacional de 3 a 5 anos para um objetivo mais anual, que tem que acontecer no prazo de 12 meses, esse lucro operacional ele pode ser desdobrado através de 3 metas, né? Redução de 21% nas despesas administrativas, aumento de 23% nas vendas, redução de 15% nos custos. São exemplos de indicadores mais estratégicos que tem que acontecer um ano para dar o suporte ao plano estratégico, que é a perspectiva financeira. Indo para o terceiro nível, nós temos aqui o plano tático, né? Vamos, por exemplo, desdobrar qual seria as metas que vão suportar o aumento de vendas de 23%. Esse plano tático, que tem que acontecer mensalmente, seria, por exemplo, um aumento de 33% na produtividade de uma determinada célula que produz peças para serem vendidas, né? Suportando o aumento de 23% das vendas, e mais uma meta de um aumento de 25% na produtividade de uma outra célula, a célula 2, que compõe aqui junto com a célula 1 o total necessário para que possa vender. Então, o plano tático geralmente é a gerência e a supervisão, o plano estratégico, o objetivo estratégico é mais a gerência, e por fim, o terceiro nível de indicadores, que é o plano mais operacional, aquelas metas que tem que acontecer todo dia, semanalmente, para que possa suportar aqui o plano tático. Esse plano operacional, que é o terceiro nível de indicadores,
geralmente é responsabilidade da supervisão e da operação fazer acontecer. Por exemplo, para suportar um aumento de 33% na produtividade da célula 1, vai ser necessário um aumento de 11% no OE da célula 1 e mais um aumento de 25% na acuracidade da entrega, né? E aqui suportando aí um aumento de 25% na produtividade da célula 2, um aumento de 9% no OE da célula 2. Então aqui é um exemplo, né, didático para que você possa entender um pouco o desdobramento em 4 níveis, né, estratégico, e observar em que posição que você deve ficar atento em relação ao cumprimento das metas, que basicamente você entra aqui no plano tático juntamente com o teu gestor, para que se atenda aí, no caso aqui, um aumento de 33% de produtividade na célula 1 e 25% na célula 2, bem como o que deve acontecer semana a semana, dia a dia no chão da fábrica, sua como supervisor junto ao operador, que é a parte de aumento de OEE, aumento de curiosidade de entrega. Então aqui você começa a entender que a parte operacional vai suportando o plano tático, que vai suportando o objetivo estratégico, que por final vai suportando o plano estratégico. Esse alinhamento, as grandes empresas, né, ou as empresas que não são tão grandes, mas são mais assim preocupadas em relação a passar para as pessoas por que elas estão cumprindo um determinado objetivo, tem esse tipo de abordagem, né? Que também é chamado de gerenciamento pelas diretrizes, ou também de forma mais oriental é chamado de Hoshin Kanri, tá? Que é um desdobramento estratégico. Então, já que você entendeu aí aonde você está inserido, né, em relação aos teus objetivos, vamos para o próximo slide. Pessoal, então, já que você sabe da tua responsabilidade, que mais está voltada ao nível tático e ao nível operacional, é importante que você saiba que existem sempre 5 expectativas, ou seja, existem 5 dimensões da qualidade que um supervisor vai ser sempre cobrado. Geralmente, ele vai ser cobrado por melhorar a entrega de alguma forma, né? Melhorar a entrega das peças cada vez mais de forma assertiva. Ele vai ser cobrado também em relação à qualidade, né? 100% com qualidade assegurada, de preferência sem nenhuma reclamação de cliente satisfeito. Ele também vai ser cobrado cada vez mais por ter um custo operacional, uma despesa operacional justa, né? Que seja realmente muito enxuta e sem desperdício. Ele vai ser cobrado para que as suas pessoas possam trabalhar com muita segurança e voltar para casa sem nenhuma gota de sangue, né? Feliz. Então, essa é uma das grandes dimensões da qualidade total, e também que as pessoas trabalhem motivadas. Então, essas são as 5 principais entregas que um supervisor precisa estar preocupado. Ele sempre vai ser cobrado em relação a esses 5 pontos que nós chamamos, volto a dizer, são as dimensões da qualidade total, ou seja, as 5 dimensões da qualidade total. A minha sugestão é que sempre o supervisor possa focar nas suas 3 prioridades. Quais são dessas 5 as 3 prioridades? Porque senão fica muita coisa e nem sempre ele consegue focar. Então a minha sugestão é que sempre seja trabalhado em 5 prioridades desses 5 temas, né, que a gente acabou de abordar. O foco de hoje, para que a gente possa ilustrar, né, o que a gente está pretendendo em relação aos relatórios gerenciais eficazes, nós vamos focar aqui na entrega, tá? Na entrega, para que a gente possa dar os próximos passos. Então, como atender o plano tático operacional, né, que é o segundo passo, né? O primeiro foi entender todo aquele desdobramento de estratégia. A gente já sabe que a grande meta em relação à supervisão, à liderança de linha de frente é atender o plano tático operacional, mas como atender esse plano, que é o nosso segundo passo? Então, para que possa ser atendido esse plano, você precisa conhecer um método para atingir as metas.
Então, do que eu estou falando? Geralmente você está num ponto A, né? Você conhece uma situação inicial, você precisa chegar a um determinado ponto, já foi definido no desdobramento estratégico, você sabe estar lá no nível tático e no nível operacional a meta que você deseja chegar, e você vai precisar construir um caminho para sair de um ponto e ir para o outro, pessoal. E o melhor veículo para transcorrer esse caminho é um método, né? O que é o método, pessoal? O método é uma palavra grega que é a junção de meta mais odos, que quer dizer caminho. Então nada mais é do que um caminho para você sair de um ponto e ir para o outro. É um caminho para que você possa atingir a meta. E dentro de qualquer método que você for utilizar, existe uma série de ferramentas que você pode utilizar em cada uma das fases que o método que você utiliza vai precisar utilizar. Tá? Então, o segundo passo realmente de um relatório de gerenciamento eficaz é você conhecer um método para que você possa contar essa história de progresso entre um ponto A e um ponto B. Vamos em frente. Que método usar, pessoal? Que método que você vai utilizar para sair de um ponto A e para ir a um ponto B, né? Para que construa esse caminho, né? Que veículo você vai utilizar para seguir esse caminho? Pessoal, tem vários métodos, né? Cada um é mais tendencioso para um ou outro. Então nós temos aqui o PDCA, que é o pai de todos, né? Onde começou lá com o Shewhart lá atrás, na década de 50 ainda, e a partir dele começou o DMAIC, que é a mesma coisa, só que tem uma abordagem mais específica que foi criado na Motorola na década de 80. Depois tem o A3 Report, que a Toyota utiliza muito, relatório de 8 disciplinas que geralmente as empresas automotivas cobram para reclamação de cliente. Então, existem diversos métodos. Eu especificamente trabalho mais com o DMAIC por uma questão mais voltada ao Six Sigma, mas você pode utilizar qualquer um dos métodos. O que é importante é você utilizar um que deixe você mais à vontade e estudar cada vez mais, praticar cada vez mais para que você possa realmente ficar bom na evolução, né, no acompanhamento e na implementação do método. Pessoal, vamos ilustrar aqui um pouquinho do método PDCA, né, que talvez seja o método que as pessoas utilizam com mais frequência. É um método muito bom, ele começa com a fase de planejamento e dentro dessa fase de planejamento tem a primeira parte aqui que é localizar problemas e estabelecer metas. Então assim, qual é o problema, né? Aonde quer se chegar? Um problema geralmente é aquela lacuna entre aonde eu desejo chegar e onde eu estou. Então essa lacuna é definida como problema. Qual é a meta sobre esse problema? O segundo passo é analisar o processo, fazer uma análise crítica do processo para que possa entender aí quais são as causas raízes, quais são os pontos fundamentais para que sejam trabalhados. Estabelecer um plano de ação sobre essa análise, sobre essas causas, sobre esses fatores que vai te facilitar atingir a meta. Treinar as pessoas envolvidas já na fase do do, né? Executar o plano. A fase de do é simplesmente a palavra mais forte aqui, é execução daquele plano que você trouxe da fase de planejamento. A parte checar é verificar se as metas estão sendo alcançadas, se aquilo que você determinou e através das ações, aqueles dados começam a indicar uma certa tendência em relação a onde você quer chegar. Se não estiver tendo uma tendência, precisa voltar na fase de análise de processo e verificar novas ações, novos fatores e se realmente está atingindo, né, se está indo em direção à meta, precisa de fato implementar o método para que ele seja padronizado juntamente com as equipes. Aqui, ó, padronize a tarefa e treine a equipe. E a médio prazo, se aqueles resultados não tiverem consistência, né, se não funcionar, aí vai ter que girar novamente o PDCA, voltando aqui na análise de processo, né? E se realmente tiver resultado,
aquele pequeno ajuste, se necessário, é feito em cima da padronização e da sequência novamente num outro ciclo chamado de SDCA, que é a parte de manutenção dos padrões. Mas quando você quer elevar os padrões, quando você quer sair de um ponto e ir para um outro melhor, você utiliza um método de melhoria, que no caso aqui nós estamos exemplificando o PDCA. Pessoal, aqui está uma dica para você, é um exemplo que eu criei de PDCA um pouquinho mais simples, que pode ser incluído na gestão da rotina do supervisor quando ele deseja elevar padrões. Então aqui eu fiz um PDCA em 4 etapas que o supervisor pode trabalhar diariamente quando ele quer elevar os padrões em relação àquelas 5 dimensões da qualidade total que eu falei, né? Então quando ele precisa melhorar, né, atingir uma meta, ele pode começar a definir o indicador dessa meta, principalmente indicador de resultado e progresso, nós vamos falar um pouquinho. Então, definição de indicadores com meta é a primeira etapa da gestão da rotina do supervisor, quando ele quer atingir uma meta. A segunda é uma análise crítica diária daquela tendência dos dados ou daqueles fatores que podem impulsionar o resultado. Uma vez que ele tenha uma análise crítica daqueles fatores, da causa do problema, a terceira etapa é montar um plano de ação sobre causas para que possa ser atingido realmente a meta. Então, a terceira etapa é um plano de ação sobre as causas. E a quarta, talvez uma das partes mais importantes, né, que é o follow-up frequente em relação ao plano de ação. Então, uma vez que você tenha um plano de ação definido, é importante que você faça o acompanhamento frequente daquelas ações, bem como a padronização daquelas melhorias, se você conseguiu chegar no objetivo. Então, essas 4 etapas aqui são muito importantes quando você está desenvolvendo uma meta, e ela vai ser fundamental para que você possa contar essa história através de um reporte mensal para a sua gerência. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Pessoal, dentro ainda da gestão da rotina, vamos falar sobre o terceiro passo para um relatório de gerenciamento eficaz, um relatório para a sua gerência eficaz, que é a parte de indicadores e metas, né? Que é a primeira etapa dessa gestão da rotina que eu acabei de falar para você. O Deming já falava, né? O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então nós vamos entrar um pouquinho agora aqui sobre definir corretamente indicadores e suas metas. Para que a gente possa falar um pouco sobre a definição de indicadores, embora eu já tenha feito um vídeo específico sobre isso, eu vou voltar a falar de um ponto fundamental, que são indicadores de resultado e indicadores de progresso, pessoal. É importante que a liderança de linha de frente saiba trabalhar com esses 2 tipos de indicadores, né? Geralmente as pessoas costumam trabalhar somente com indicadores de resultado. Só que o indicador de resultado, eu vou mostrar para vocês aqui, é algo que já aconteceu, é um resultado que já aconteceu, não adianta chorar. É importante que você tenha um indicador de progresso, tá? Para que você possa correlacionar com o de resultado e ser muito mais fácil o atingimento dessa meta. Nós vamos ilustrar através de um exemplo didático aqui esse conceito. Então, o indicador de resultado é aquele indicador que vai te mostrar o quão longe ou quão perto você está de uma meta, né? E o indicador de progresso é aquele indicador que, quando você tem algum fator que é correlacionado ao de resultado, o indicador daquele fator, que a gente chama de progresso, ele vai impulsionar você em direção à tua meta. Essa lacuna, ela vai diminuir, essa diferença entre o que você deseja chegar e onde você está. Com um bom indicador de progresso, você vai diminuir essa lacuna e vai fazer com que você consiga atingir a sua meta. Então é importantíssimo na sua gestão você tenha esse conhecimento e trabalhe com esses 2 tipos de indicador. Vamos deixar um pouco mais claro esse exemplo. Vamos dizer que você queira emagrecer, né? Que você queira ficar mais saudável, né? Mais esbelto, né? Então, qual seria um indicador de resultado? O indicador de resultado nesse exemplo
é o seu peso na balança. Então, você diariamente, você vai lá na balança e se pesa e você vê seu peso. Só que, o que é o seu peso, na verdade? É o resultado de algo bom ou ruim que você fez durante a semana, durante o mês, né? Então, já aconteceu. Ele só serve para você verificar se o peso que você deseja está mais distante ou mais próximo do peso atual. Então, esse é o teu indicador de resultado. E qual seria, nesse caso, o indicador de progresso? Pessoal, o indicador de progresso seria, por exemplo, você contar as calorias que você consome diariamente, né? Como está a sua alimentação, se você está consumindo mais calorias do que você, na verdade, precisa, então você vai adquirir peso, né? Então, um indicador de processo, de progresso, é um monitoramento dessa quantidade de calorias que você consome diariamente. Um outro indicador de progresso poderoso é a quantidade de vezes que você faz atividade física, né? É a quantidade de horas por semana que você pratica atividades físicas. Então, quando você monitora esses dois indicadores de progresso, realmente você vai ter um resultado final. Então, o que te impulsiona em relação ao resultado, ao indicador de resultado, que nesse caso é peso, é um indicador de progresso em cima basicamente de dois fatores: quantidade de calorias, né, na sua alimentação e quantidade de horas que você pratica exercícios físicos semanalmente, tá? Então aqui é um exemplo aí bem didático do uso desses dois indicadores. Então, trabalhar com indicadores de progresso e indicadores de resultado são práticas de uma boa gestão, né? E eu recomendo realmente que você trabalhe com esses dois tipos de indicador. Nós vamos dar mais exemplos a seguir. No nosso caso, pessoal, nós vamos estar trabalhando alguns indicadores de entrega, né? Se a gente perceber lá naquele desdobramento de objetivos estratégicos, a gente viu que nós vamos ter que aumentar as vendas, né? E teoricamente nós vamos ter que melhorar a produtividade. Então, a produtividade ela está ligada dentro de um dos 5 itens da qualidade total, né? Uma das 5 dimensões da qualidade total, que é entrega. Então, nesse caso aqui, para a entrega, nós temos indicadores de resultado e indicadores de progresso. Quais seriam aí alguns indicadores de resultado? Porcentagem de pedido de cliente sobre o que a gente entregou. Então, será que nós estamos entregando 100% do que o cliente pede? Será que nós estamos entregando 90%, 80%, 70%? Esse é um indicador de resultado. Outro indicador de resultado é o que nós produzimos sobre o que o planejamento, né, o PCP planejou. Muitas vezes, por uma questão aí de pegar aí alguns filezinhos, a gente acaba produzindo um pouco mais, mas não entrega aquilo que realmente o cliente deseja na semana ou no dia. E um outro indicador forte de resultado é o número de peças produzidas por empregado. Esse é um indicador de produtividade, né? Produtividade é diferente de produção. Produção é entregar X peças por turno. E quando você divide essa quantidade por um recurso, por exemplo, a mão de obra, isso é produtividade, ok? Então, número de peças produzidas por empregado é um indicador de resultado. E quais são os indicadores de progresso correlatos, né? Aqueles indicadores que impulsionam os indicadores de resultado? Número de quebra de máquinas. Você pode monitorar o número de quebra de máquinas. Você pode monitorar o tempo médio de setup. Você pode monitorar o tempo de espera em alguma operação que é chave para a célula. Você pode monitorar o tempo padrão, aquele tempo de ciclo que está nos layouts de engenharia, para saber se você está realmente conseguindo reproduzir aquele tempo de ciclo conforme padrão. Você pode monitorar aí a quantidade de work in process, aquele inventário entre operações, que quanto maior, mais lento é a sua entrega. E basicamente o que engloba a grande maioria com relação à parte de disponibilidade, eficiência e qualidade são os indicadores de OEE. Então, o indicador de OEE é um indicador de progresso mais correlato com os indicadores de entrega, né? Os indicadores de resultado de entrega. Ele tem uma correlação direta com a produtividade. Então,
para você que tem aí o objetivo de entregar aí peças cada vez num tempo mais curto e mais assertivamente, o OAE é um dos indicadores fundamentais. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, né? E o OAE, quando trabalhado com algum outro indicador que dê a direção a ele, você tem aí uma combinação de indicadores muito poderosos para que você possa dominar aí a produtividade. Mas aí está alguns indicadores de resultado e progresso dentro de uma das dimensões da qualidade total, que é a entrega. Pessoal, ainda na parte de indicadores, nós vamos ter que estabelecer metas, né? E as metas, elas precisam ser SMART. SMART é uma nomenclatura, né, um acrônimo que é dado para que a gente possa classificar uma meta. Então, de uma maneira bem simples e objetiva, uma meta ela tem que ser específica, né? Ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, eu tenho que ter uma maneira de medi-la diariamente, semanalmente, mensalmente. Ela tem que ser alcançável, né? Ela tem que ser atingível, né? Ela não pode ser alguma coisa muito fácil e nem muito difícil, principalmente muito difícil, né? As pessoas têm que ser capazes, né? Têm que se sentirem motivadas em relação a esse alcance. Se for muito distante da realidade, sem dúvida é um fator desmotivacional. Elas têm que ser relevantes, né? Elas têm que fazer parte dos objetivos estratégicos. Não adianta a gente trabalhar em cima de uma expectativa que a gerência não espera, né? Por isso que é tão importante o supervisor estar alinhado com a gerência, né? E tem que ser controlada em relação ao tempo, né? Time-based, né? Ela tem que ser controlada através do tempo. Então, essa é o que nós chamamos de metas SMART. Ela tem que ter esses 5 tipos aí de classificação. Então, só para que você entenda mais objetivamente, quando a gente define uma meta, ela tem que ter 3 componentes, né? Ela tem que ter um componente gerencial, ou seja, ela tem que ter um objetivo gerencial, ela tem que ter um valor e tem que ter um prazo. Por exemplo, né? Eu quero elevar o volume de vendas de papel, né? Esse aqui é um objetivo gerencial, aumentar o volume de vendas em papel, mas eu preciso atribuir um valor. Enquanto eu quero elevar o volume de vendas de papel? Em 20%. Então aqui eu começo a mensurar. Eu tenho uma especificação, uma especificidade, não está vago. Ele é mensurável, né? E tem um prazo até dezembro de 2019. Então esses 3 componentes aqui ajudam a definir bem uma meta, sendo ela uma meta SMART que eu acabei de mencionar no slide anterior. Pessoal, agora que nós já sabemos o que é uma meta SMART, né, e os 3 componentes, vamos dar um pouquinho de exemplo para você de como você pode acertar, né, você chegar num valor que seja realmente atingível, né, que não seja nem muito aquém da sua capacidade ou da capacidade da sua equipe, ou que também não seja muito desafiador. Existem aqui, pessoal, 4 etapas para a descrição de uma meta, né? Então nós vamos falar a princípio a primeira etapa, né? Então, a partir de um histórico de pelo menos 12 meses, que é o desejável, né? Determine o valor médio da situação atual, né? Esse ponto representará a condição de partida ou baseline. Então aqui está a nossa média de 12 meses, que é a nossa base, né? A gente chama isso nos projetos de baseline. Vamos dizer que esse aqui seja o nosso objetivo. Essa é um tipo de métrica que nós vamos trabalhar, do tipo quanto menor, melhor. Aqui é um exemplo de tempo para completar uma tarefa, mas uma meta tipo quanto menor, melhor, poderia ser, por exemplo, redução do nível de scrap, redução de PPM interno, o número de reclamações de cliente, ou número de PPM externo, despesas industriais, despesas operacionais, são tipos de meta que quanto menor, melhor.
Então, a primeira parte, né, a primeira etapa para descrever bem uma meta é isso, né? É ter aí no mínimo 12 meses e você tirar uma média e definir esse ponto como baseline. A segunda parte, né, a segunda etapa para a descrição de uma meta, vamos olhar aqui o seguinte, né? Estabeleça um valor de referência. O que é um valor de referência? O valor de referência, pessoal, é um valor daquele item que você está trabalhando que tem algum lugar que é melhor que você, né? Então, por exemplo, você pode ter, vamos dar um exemplo de scrap, né, de ppm interno. Você pode ter uma área de um colega seu de trabalho que tem um indicador melhor que o seu. Então você pode estabelecer esse indicador como benchmarking. Você pode ter uma outra empresa do seu grupo que tenha um índice menor do que o seu. Então você pode estabelecer um indicador de benchmarking como sendo uma outra empresa do mesmo grupo, ou até mesmo uma empresa que não é do seu grupo, mas você entende que ele é o benchmarking e você pode utilizar esse dado para que você possa ter como referência. Então você tem o primeiro ponto, que é onde você está, né, que é o baseline, e aqui é alguém que é muito melhor que você, mas já chegou lá e serve como uma referência. Então esse é o segundo, essa é uma segunda etapa, que é a definição do benchmark. A terceira etapa é determinar a meta pensando em uma melhoria de 30% a 70% partindo da situação atual em relação ao benchmark. Então você está aqui no baseline, você quer chegar aqui, né? Você tem na verdade uma referência, né, que você quer chegar, você tem uma referência, né, do melhor valor. Então a sugestão é que você estabeleça aqui de 30% a 70% de melhoria entre a situação atual e o melhor. Então, basicamente, de 30% a 70% você vai ficar entre essas duas bolinhas verdes aqui, que seriam as metas realísticas. A meta deve ser possível ser atingida em um prazo de 3 a 6 meses, né? Então, a meta é impossível, né? Se a meta for impossível, reduza o tamanho da melhoria ou abrangência do projeto, ou seja, diminuir o escopo. Então, se mesmo assim de 30 a 70 for impossível, você pode diminuir um pouco mais, né, essa porcentagem de melhoria, ou você pode aí focar um pouco mais, você pode melhorar, reduzir o tamanho aí do teu projeto, né, o escopo do projeto. Então, essa é a terceira etapa. A quarta etapa, pessoal, para a descrição de uma boa meta, para a definição de uma boa meta, evitar metas muito passivas, né? Nesse caso aqui, ó. Ou seja, uma pequena melhoria, olha a distância entre o baseline e ela, né? Uma pequena melhoria em um prazo muito longo, né? Se você ver aqui o eixo X, é um prazo muito longo, então são consideradas metas muito passivas. E também evite metas muito agressivas, essa bolinha aqui, ó, meta muito agressiva. O que são metas muito agressivas? São grandes melhorias em curto espaço de tempo, né? Metas não realistas acabam com qualquer time. Então aqui é a quarta etapa, quando você for definir uma meta, que você tem que tomar cuidado. Pessoal, o quarto passo para você fazer um relatório gerencial eficaz é você definir o formato do relatório. E eu sugiro que você divida esse formato em 4 etapas, né? Definição aí do formato é o quarto passo aí em relação a um relatório gerencial eficaz. Então, eu já mostrei para vocês que essa figura é uma figura que o supervisor ele pode seguir, ele pode acompanhar, né? Ele pode implementar essas etapas quando estiver fazendo aí, correndo atrás aí de uma melhoria. Então, volto a falar: definição de indicadores e metas, análise crítica de tendências e causas, plano de ação e acompanhamento. Então, aqui do lado você pode ver um formato gerencial de um determinado item, né? No caso aqui é a parte de peças por empregado, que se você observar bem, nesse tipo de formato tem essas 4 etapas. Tem um indicador
com metas. Então você pode ver aqui, tem o quanto você está em 2020, você tem uma linha verde basicamente aí da meta onde você quer chegar, em vermelho você tem a performance do ano anterior, as barrinhas em azul são o que está acontecendo mês a mês. Então essa primeira etapa desse ciclo PDCA está aqui, nessa primeira parte gráfica. A análise crítica de tendência você pode fazer analisando os dados e juntamente com a equipe tentando entender o que está acontecendo e o que pode ser feito para que a meta seja atingida. Você pode alocar no plano de ação através desse quadrante aqui embaixo, onde você tem até 5 ações, eu recomendo no máximo 5 ações, com quais são os problemas que a equipe destacou, quais são as causas para que você possa resolver esse problema, as ações específicas, o responsável e o prazo e a evolução. Então, através deste formato, você consegue monitorar esses 4 passos da gestão da rotina e serve como uma forma resumida de você mostrar para a tua gerência o que você está fazendo para atingir aquela meta que foi alinhada, e você vai contando essa história mensalmente ou semanalmente como a tua gerência definir. Então aí é o formato de reporte em 4 etapas, que seria aí o 4º passo para você fazer um relatório gerencial eficaz. Aqui, por exemplo, eu dou mais especificamente uma das prioridades, uma daquelas 3 prioridades, que é a produtividade, que é um indicador de resultado, peças por empregado. Então aqui já está um indicador com meta, a barrinha, a linha verde é a meta, a linha vermelha é a performance do ano passado, as azuis é o que está acontecendo. Aqui alguns pontos específicos que foi levantado pela equipe. Um dos problemas para que as peças por empregado cresça é o índice de OE que está baixo, né? A causa raiz é baixa disponibilidade, baixa performance. Aqui tem algumas ações para levantar principais paradas de equipamento, reduzir o tempo de ciclo da operação gargalo, aliás, revisar o tempo de ciclo da operação gargalo, avaliar pequenas paradas dentro do tempo de ciclo. Então são algumas ações gerenciais que você vai fazer em relação a esse indicador de resultado, que é peças por empregado, que está alinhado com os objetivos a nível tático e operacional. Ainda em cima da prioridade 1, que é a produtividade, aqui está um indicador de resultado, que é o OE, que impulsiona. Se você perceber bem, eu vou voltar a um slide, aqui estava falando em relação a baixa disponibilidade e baixa performance. Então, no relatório, no indicador de progresso, nós vamos trabalhar um pouco essa baixa disponibilidade de equipamento, onde a gente vai começar a entender um pouco mais as causas raízes, as ações, prazo e responsável. Como esse é um indicador de progresso que impulsiona o indicador de resultado, que é produtividade, você vai ter aí uma correlação forte ajudando você a atingir a tua meta. Tá? Então aqui são aí o formato em 4 etapas em cima de uma ilustração sobre a entrega. Então como fica o relatório gerencial, pessoal? Então vamos dizer que você tem aqui a prioridade 1, que é produtividade, você tem a prioridade 2, que é qualidade, a prioridade 3, de repente custos industriais, não importa. Você vai sempre em cima de cada prioridade contando essa história que eu acabei de mostrar para você, né? Que é um formato padrão que envolve aí essas 4 etapas da gestão da rotina do supervisor para atingir padrões, e logo do lado você tem um outro indicador de progresso. Então, o primeiro de resultado, o segundo de progresso, devidamente preenchido, com prazos atualizados, e você pode fazer esse tipo de formato para as tuas 3 prioridades. Pode montar então um quadrinho para comentários gerais, que você de uma forma resumida pretende mostrar, mas basicamente a apresentação final ficaria nesse formato. Formato bem objetivo, né?
para cada tipo de prioridade e vai fazer com que aí o teu gestor possa entender que você está no caminho certo para que você possa bater a meta, né? Basicamente, mais uma vez, varrendo aí as 4 etapas aí do PDCA que eu te mostrei. Pessoal, existe um outro formato que eu quero que você conheça para você fazer aí relatórios gerenciais. É o chamado relatório das 3 gerações. O que é um relatório das 3 gerações? É um relatório que mostra passado, presente e futuro, né? Então, o que é o passado? É o que foi planejado e o que foi feito em relação a um determinado desafio. A parte do presente é o resultado obtido e os problemas existentes. E futuro são mais propostas de solução. Então, é um relato sistemático, né? Um relatório sistemático do que foi planejado, do que foi executado, dos resultados obtidos, dos problemas ocorridos e das proposições para a solução. Então, este é o chamado relatório de 3 gerações. Eu vou dar um exemplo didático para que você possa entender como que ele funciona. Aqui, então, está um relatório das 3 gerações. Por exemplo, o problema sempre vai ser destacado, ou o desafio, aqui, nesse caso, é um gargalo na prensa XYZ. A meta é reduzir o tempo de setup de 65 para 12 minutos. O item de controle é o tempo médio de troca de ferramental. Então é feito através desse relatório de acompanhamento numa determinada área de estamparia e aqui é a data de reporte, ok? Então, na geração, né, na primeira geração, que é a geração passado, vai mostrar aqui o que foi planejado e o que foi executado. Vamos dar um exemplo. Foi planejado fazer o que em relação a essa meta? Fabricar 4 carrinhos para ferramental e colocar perto da prensa. Isso aqui é o que tinha sido planejado para se atingir essa meta. O que foi de fato executado? Fabricado 3 carrinhos até essa data. Então, a ideia era fazer 4, foi feito 3. Presente, quais são os resultados? Antes, transporte de ferramenta gastava 30 minutos. Agora, com 3 carrinhos, está gastando 12 minutos. A meta aí, transporte de ferramenta, a meta são 7 minutos. Então, ainda tem uma lacuna entre 12 e 7. Problemas encontrados ainda na parte presente. Local planejado do estacionamento interfere na movimentação e as rodas estão travando do carrinho. Então, na terceira geração futura, o que é feita? As proposições, né? São as contramedidas. Alterar o layout para permitir estacionamento, trocar as rodas e fabricar um carrinho, que é a diferença de 4 para 3 e o novo prazo definido. Então, aqui é um relatório que você também pode, esse é um formato de relatório gerencial que você pode demonstrar, né, mensalmente para cada prioridade, para cada meta que você esteja trabalhando. Então, mais um aí para que você conheça. Então, como vai ficar o relatório gerencial, né, através de uma apresentação final? Você vai ter um relatório de 3 gerações da prioridade 1, um relatório de 3 gerações da prioridade 2, um relatório de 3 gerações da prioridade 3, um comentário geral, tá? E aí você pode também, uma opção para que você possa apresentar aí para a tua gerência, tá bom? Então, eu fiz questão que você conhecesse aí 2 formatos. O primeiro formato é um formato que eu costumo utilizar mais, que eu vejo os supervisores utilizarem mais, de uma maneira condensada, aí colocar aí as 4 etapas do PDCA, definição de indicadores e meta, análise crítica de tendências e fatores importantes para solucionar o problema, plano de ação e acompanhamento. Uma dica que eu dou para você, pessoal, é que realmente não se desatente em relação à 4ª etapa, que é a parte de follow-up. A parte de follow-up em relação à execução dos planos é onde as pessoas se perdem mais e faz com que realmente perca a constância e atrapalhe muito, o tempo se alongue para atingir uma meta, tá? Essa é a dica que eu te dou. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um vídeo, né? A gente sempre deixa aquela reflexão, o que vocês acharam de a dica,
da dica e se ela realmente agrega valor para você. Nesse caso em específico, né, que foi inclusive uma sugestão aí de um seguidor nosso, se realmente pode te ajudar a fazer relatórios gerenciais assim mais poderosos para que você não só impressione a tua gerência, mas facilite você atingir a meta, né? E se ele gera valor para você, ok? Essa é a grande expectativa, essa é a grande missão do canal SOS Supervisores. E nossos agradecimentos, a gente sempre fala, deixa aí o seu like se você gostou, isso é muito importante para a gente. Comente, deixa aí as suas sugestões, compartilhe com pessoas aí que você conhece, inscreva-se no canal se você ainda não tiver inscrito, né? Para que você possa ser avisado todas as vezes que um vídeo novo for lançado, e toda semana tem vídeo novo. Tá? Esse é um canal específico para que a liderança de linha de frente possa ir mais longe, aí transformando os resultados. Meu muito obrigado a você que me assiste, que me acompanha, e até o próximo episódio.